Olá, meu nome é Daniel Calarco, eu sou presidente do Observatório Internacional da Juventude, que é um dos parceiros do Edux, e estou tendo a honra de encerrar a Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental. Muita coisa boa aconteceu e nessa live vou contar para vocês um pouquinho sobre como você pode avançar a sua carreira e o seu desenvolvimento social enquanto um voluntário, um líder e um mobilizador. O desafio é oferecer exemplos concretos de como você pode trabalhar para mudar o seu território, a sua trajetória e impactar vidas através dos seus estudos e do seu papel enquanto uma pessoa comprometida em mudar a sua trajetória e da sua comunidade. Enquanto presidente do Observatório da Juventude, eu tenho trabalhado há alguns anos junto a sistemas nacionais e internacionais em prol da Agenda 2030, que são os ODS. Vocês devem ter ouvido falar bastante durante a semana. São 17 objetivos globais que a academia, negócios e países ao redor do mundo precisam promover. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma responsabilidade de todos. Não tem como a gente pensar num futuro mais desenvolvido, justo e pacífico sem o voluntariado. Só no Brasil, a juventude representa mais de 50 milhões de pessoas. É muita gente. A gente está falando de estudantes, de pessoas mais velhas, de pais e mães, de filhos, comprometidos em melhorar a sua realidade enquanto melhoram a sua comunidade. Cursos como serviço social, direito, área da saúde, engenharia, matemática, todos têm um potencial único de compartilhar para construir o futuro que queremos. E o papel que a gente pode ter enquanto aluno, professor, enquanto pessoas comprometidas com o estudo, é compartilhar o nosso conhecimento. No Observatório, a gente trabalha com programas em parceria com o Edux. E são 3 os principais, que promovem paz e justiça, igualdade de gênero, ação climática e desenvolvimento sustentável de cidades. Um dos nossos principais projetos é o Favela Lab, uma plataforma que promove o engajamento cívico de jovens através do celular. A gente forma a juventude para usar o seu aparelho para gravar a sua realidade, identificando problemas sociais, por exemplo, como saneamento básico, acesso à água, segurança alimentar, pessoas em situação de rua, desafios de mobilidade urbana, acesso a políticas de segurança, de cultura, de meio ambiente, e questionar como a gente pode melhorar, através da nossa área de estudo, através da relação com autoridades, trazendo pessoas do setor privado, da academia, das ONGs, para trabalhar junto, para resolver um problema comunitário. Só que a maneira de fazer isso é usando o audiovisual, que é uma das linguagens agora mais difundidas no mundo. Uma foto e um vídeo falam muito mais que 1000 palavras. E é isso que a gente ensina no Favela Lab. Como usar o audiovisual para a gente conseguir identificar problemas e criar soluções, mobilizando tomadores de decisão. Os nossos alunos têm todo o suporte, junto ao Edux, para gravar um documentário de até 5 minutos, que aborda um das 17 ODS, e depois ele é divulgado a nível nacional e internacional. A gente tem parceria, por exemplo, com as Nações Unidas, que é responsável pela Agenda 2030. E nossos trabalhos são apresentados lá em Nova York. A gente debate favela, territórios periféricos, a gente debate acesso a direitos básicos com quem mais sabe sobre o assunto. Trazendo também a perspectiva do jovem, do nosso estudante, que está na ponta, vivendo esse desafio. É sempre garantir que a mudança social seja embasada também com quem vive esse desafio e não só por quem está tomando as decisões. O Favela Lab também oferece formação em ação climática, em planejamento urbano, políticas públicas, desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga entender o problema e pensar em soluções. É muito importante que quando a gente se torna cada vez mais um sujeito ativo na sociedade, participando de debates públicos, participando da construção de políticas, participando da nossa profissão, por exemplo, em conselhos profissionais, que a gente consiga ter acesso à informação para os nossos posicionamentos serem os mais corretos possíveis. Ou seja, não adianta só querer mudar a sociedade. A gente precisa cada vez mais entender como a gente faz essa mudança com responsabilidade. E por isso precisamos de dados, informações e de ter sempre a melhor capacidade de opinar baseado nesses fatores. O nosso segundo programa, junto ao Edux, é o ELA, o Empreendedoras Líderes do Amanhã. Ele surge de um esforço da gente alcançar as jovens mulheres mães, que sempre têm dificuldade de se engajar em programas como o Favela Lab. No ELA, a gente oferece uma formação empreendedora para essas mulheres que querem romper o ciclo de pobreza e violência. A gente traz, por exemplo, informações sobre marketing digital, economia, negócios, planejamento financeiro, fluxo de caixa, presença online, fluxo de vendas e uma série de coisas que ajudam essa jovem mãe a acessar o seu pleno potencial e também desenvolver a vida do seu filho.
Quando a gente pensa em serviços sociais, a gente tem que pensar de maneira 360. Às vezes, no Favela Lab, a gente não consegue ter um espaço para esse filho. Então, essa mãe acaba abandonando o curso ou nem sequer se inscreve. Mas quando a gente pensa num projeto social que é sério e tem um compromisso com quem mais precisa, a gente precisa criar esses instrumentos. Então, o Ela oferece também recreadoras para os filhos, atividade esportiva para as crianças, enquanto a mãe estuda. A gente também oferece uma bolsa e um suporte mensal para que ela consiga acessar essa educação e ter todo o suporte dos nossos parceiros. Então, a gente tem professores super qualificados que dão suporte para essas mães nas suas favelas e periferias. A gente tem um compromisso de garantir que a igualdade de gênero seja calçada a partir do empoderamento econômico, garantindo dinheiro e recurso para essas famílias. O desafio que a gente tem é pensar como no nosso território a gente pode ampliar as oportunidades de determinado grupo. Nós criamos o programa Ela porque vimos que, as jovens mães estavam ficando de fora. Então a gente precisava criar oportunidades para quem mais precisa. E isso é importante, demandas do território e das pessoas que ali estão. O nosso terceiro programa, e também muito importante para a gente, é o programa de bolsas, onde assegura o acesso ao ensino superior de jovens em vulnerabilidade. O programa, em parceria com a Edux, oferece bolsas integrais para jovens atendidos pelo Favela Lab e pelo Ela, que se mostraram destaques comprometidos consigo mesmo e com a trajetória de suas comunidades. O nosso compromisso é oferecer todo o suporte para o nosso jovem beneficiário, garantindo que ele se desenvolva e tenha um pleno potencial, dando para ele o acesso à oportunidade de educação para o seu desenvolvimento pessoal e da sua comunidade. Os nossos projetos no Observatório Internacional da Juventude, em parceria com a Edux, são alguns exemplos de oportunidade de voluntariado. Eles só existem porque pessoas acreditam nesse compromisso, na igualdade de gênero, na paz, na justiça e no desenvolvimento de comunidades e favelas. A gente precisa de alunos, de professores, de organizações e principalmente de gente que acredita que pode fazer a diferença. O conteúdo oferecido para os nossos beneficiários precisa vir de pessoas que se comprometeram a estudar e tentar entender como resolver esses problemas. Pessoas que pensam, por exemplo, finanças e políticas públicas, a relação do audiovisual com o saneamento básico, que trabalham um pouco sobre como desenvolver mulheres e pessoas de favela e periferia. A gente precisa de pessoas, por exemplo, que trabalham na área de serviço social, direito, audiovisual, economia, ciências. Quanto mais gente comprometida, maior é o nosso impacto. E a gente tem a oportunidade de fazer mais pelo nosso beneficiário e também pelo nosso voluntário. O voluntariado é o esforço de você ceder seu tempo, recursos ou serviços para uma organização ou para algum grupo vulnerável, garantindo que você possa fazer a sua parte em prol do bem de outros. Existe o voluntariado formal, eu dei um exemplo agora, podem ser com organizações do terceiro setor, ou institutos ou ONGs. Você pode ser um voluntário do Favela Lab, do Ela, do Edux. Durante a Semana de Sustentabilidade, vocês foram voluntários várias vezes, arrecadando alimentos, fazendo doação de sangue, garantindo mais acesso e oportunidade para outros jovens e pessoas que estão vinculadas à nossa rede. Recapitulando, então o voluntariado ele pode ser de serviços, quando você usa habilidades que você está estudando, por exemplo, suporte legal quando você faz direito, suporte assistencial de serviço social, atendimentos de saúde, caso seja psicólogo, dentista ou médico. Você também pode oferecer capacidades técnicas que você aprendeu em cursos livres ou até mesmo que você tenha habilidades naturais. Por exemplo, suporte na fotografia de alguma coisa, na gravação, ou ensinando, por exemplo, o uso de computadores para pessoas mais velhas. Outra coisa super importante é o seu tempo, no qual a gente não exige habilidades específicas. Um voluntário pode dar todo o suporte, ouvindo e relatando uma história, dando suporte à organização de um evento, mobilizando, por exemplo, doações e garantindo que quem mais precisa tenha suporte. A gente precisa lembrar que os voluntários, eles têm uma oportunidade de ajudar pessoas em extrema vulnerabilidade. E às vezes funções muito simples para a gente, até mesmo como atender o telefone, marcar uma consulta ou organizar uma visita, podem fazer a diferença para pessoas que precisam. Vamos pensar principalmente em grupos vulneráveis, como jovens mães, idosos, jovens em vulnerabilidade, crianças. Então o seu tempo ele é muito valioso e pode mudar a vida de uma pessoa. E o terceiro, mas não menos importante, é através da doação. O voluntário também pode ser um doador, que dá, como eu mencionei, o seu tempo, serviços, mas também pode oferecer recursos, em espécie, dinheiro, ou até mesmo recursos como bens, a alimentação ou suporte para alguma atividade. Por exemplo, doando o suporte para a alimentação de um evento ou brinquedos para uma ação com crianças.
Todas essas opções são legítimas. Eu garanto para vocês que fazendo qualquer uma delas, você já está fazendo a diferença. O voluntariado é um ato de servir, que desenvolve não apenas o beneficiário ou a pessoa que recebe a doação, mas também a pessoa que faz. Como eu mencionei no início dessa live, a gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para isso dar certo, a gente não pode deixar ninguém para trás. Quando você se propõe a usar o seu conhecimento, o seu tempo e os seus recursos para ajudar o próximo, você já mostra que é um profissional comprometido com o seu desenvolvimento e da sua comunidade. É disso que a gente precisa. Junto, a gente pode fazer muito mais. O exemplo foi essa semana, quando alunos do Brasil inteiro se mobilizaram para fazer a diferença. O voluntariado é uma oportunidade de você se desenvolver enquanto desenvolve outros. É uma oportunidade de você entender desafios que você consegue pensar na academia, por exemplo, mas trazer para a prática. Como que as pessoas enfrentam, por exemplo, situações de vulnerabilidade, desafios de acesso à água, alimentos saudáveis. Pensar como as pessoas se mobilizam pela cidade e como você tem um papel a cumprir nisso. É uma oportunidade de você conseguir aplicar na prática conhecimentos às vezes que só viu na sala de aula e conseguir agir como cidadão consciente e ativo. E essas habilidades são muito importantes para o profissional que você quer se tornar. O voluntariado são oportunidades para você conseguir pensar qual tipo de profissional e cidadão você quer ser. O voluntariado é uma oportunidade, por exemplo, para um médico que quer trabalhar com comunidades vulneráveis, ou trabalhar no interior da Amazônia. Trabalhar, por exemplo, garantindo acesso a direitos sexuais e reprodutivos para jovens mães. Um advogado com pauta em direitos humanos ou desenvolvimento comunitário. Um dentista que quer também oferecer atendimentos sociais no seu consultório. O voluntariado é uma oportunidade de se desenvolver enquanto você apoia os outros. Ele garante que você consiga colocar na prática conteúdos que às vezes só viu em sala de aula, dando todo o suporte necessário para você se tornar o profissional que você almeja ser. Alguns exemplos concretos que a gente consegue pensar, por exemplo, é o médico que quer trabalhar com grupos vulneráveis, ou o advogado que quer foco em direitos humanos, ou o psicólogo que quer trazer atendimentos sociais. Mas o voluntariado vale para todos, até quem vai seguir uma carreira mais tradicional. Em qualquer área, em qualquer assunto, você pode contribuir e apoiar mais pessoas. E é muito importante que você o faça para também ser a pessoa e o profissional que você quer ser. Hoje, o mercado de trabalho tem sido muito atento ao voluntariado. Ele é uma das características que são buscadas em currículos. Uma graduação completa ou acesso ao ensino superior é muito importante e a gente consegue ver isso em dados. Existe a bonificação da educação ou prêmio educacional. Só estar buscando o ensino superior já é um passo muito importante para a sua trajetória. Mas o voluntariado te coloca com um papel de destaque, mostrando habilidades de liderança e mobilização social que são muito importantes para o mundo que a gente vive. Nos dias de hoje, o mercado está muito mais atento para questões sociais e ambientais. Um dos exemplos é o ESG, que são os indicadores sociais, ambientais e de governança, que, por exemplo, o Instituto Edux trabalha seriamente para promover. O mercado está atento como empresas e o mercado de valores estão atuando em prol desses compromissos. E também isso é buscado por gente de gestão e recursos humanos cada vez mais, que veem como que o voluntariado ele é um asset, uma vantagem no seu currículo. O voluntariado desenvolve habilidades de liderança e mobilização, garantindo que você consiga lidar com situações difíceis no território, conseguir aplicar conhecimentos teóricos no mundo prático e pensar o seu compromisso enquanto um cidadão comprometido com o desenvolvimento de pessoas e territórios. Isso é muito importante para que você consiga acessar cada vez lugares mais altos no mercado, por exemplo, em vagas de gestão e de coordenação. O voluntariado mostra que você está alinhado com o mais recente do mercado, que é o impacto social que qualquer um ou qualquer empresa pode ter. É muito importante você pensar que essas oportunidades, desde que você se mantenha seguro e consiga entender o seu limite na doação do seu tempo, do recurso e dos seus serviços, ela é muito importante para você e pode gerar impactos não só para a comunidade atendida ou para os beneficiários, mas também para a sua marca, para o seu nome pessoal e para o trabalho que você quer desenvolver. Você pode fazer a diferença enquanto promove, por exemplo, os valores que você acredita e a mudança que você quer ver no mundo. O voluntariado é cada vez mais um critério para a seleção de processos super importantes, até mesmo para você continuar avançando em mestrados e doutorados. Porque mostra que te dar a oportunidade de conhecimento profissional e pessoal também vai garantir oportunidades para mais pessoas. Como eu mencionei no início da nossa conversa, a Agenda 2030 é um compromisso nacional, internacional, que mescla terceiro setor, comunidade internacional, empresas e pessoas. E a gente sabe que não consegue fazer nada sozinho.
Então, uma cultura de voluntariado, ela é essencial para o sucesso das metas globais. A gente entende que o nosso aluno, os professores e todos os membros da comunidade acadêmica podem e vão fazer a diferença se eles tiverem todas as informações e o suporte necessário para fazê-la. Essa semana foi um exemplo de como a gente pode e deve avançar e trabalhar mais o nosso desenvolvimento pessoal para que a gente possa ajudar mais pessoas e construir o futuro que a gente quer. Espero que você tenha conseguido anotar muita coisa, conhecer muita gente legal e ter feito a diferença na sua trajetória acadêmica e no profissional que você quer ser. Então, uma oportunidade de pensar um pouco mais como você quer doar o seu tempo, serviços e até recursos para organizações que você acredita e para grupos vulneráveis que você quer trabalhar com. Dá uma olhada buscando nas redes sociais, buscando no seu ciclo de amigos e buscando no próprio campus oportunidades para você se engajar. Todo tempo, toda doação de serviço e todo recurso é válido e vai fazer a diferença. E também, de maneira muito prática, não esqueça de colocar essa observação no seu currículo ou no seu portfólio. O trabalho e o tempo que você dedica são muito preciosos e está tudo bem você querer ser reconhecido por isso. Deixando claro para as pessoas que o seu compromisso vai muito além de resultados só pessoais, mas que você está buscando nos estudos e no mercado profissional oportunidades para se desenvolver e desenvolver pessoas ao seu redor. É muito importante deixar claro que o seu compromisso ele é amplo e pretende não deixar ninguém para trás. Em carreiras tradicionais ou em carreiras atuando em direitos humanos como a minha, que sou advogado por formação e trabalho junto ao Sistema ONU e no Observatório da Juventude, é claro que o voluntariado faz parte. Mas eu reforço, em qualquer carreira a gente pode fazer a diferença. Profissionais capacitados, comprometidos com a ética e comprometidos com o suporte às pessoas em vulnerabilidade são essenciais para a gente construir uma sociedade cada vez mais colaborativa e cada vez mais desenvolvida. Pessoas da área de saúde, meio ambiente, de matemáticas, engenharias têm um papel essencial para desempenhar para a gente conseguir alcançar até 2030 os indicadores globais. Cada um dos ODS estipulados pelas Nações Unidas precisam do compromisso das pessoas. Não tem como a gente trabalhar em prol de um desenvolvimento que afeta todos os mercados e afeta a nossa nação sem envolver os homens, as mulheres, os jovens, os idosos, as crianças. Trabalhar de maneira voluntária e garantir que essas pessoas tenham mais acessos a serviços e direitos é um compromisso que precisa ser compartilhado. A gente não pode esperar que só o governo ou só organismos internacionais resolvam esse problema. Cada um de nós tem na mão a oportunidade de fazer a diferença. Então, seja voluntário, busque oportunidades, organize seu tempo, seus recursos e serviços e apoie quem você acredita e projetos que você sabe que vão fazer a diferença. Eu garanto para você que isso vai mudar substancialmente a maneira como você pensa, como você se posiciona e o profissional que você se tornará no futuro, com habilidades cada vez mais desenvolvidas de liderança, de mobilização social e, principalmente, capacidade de transformar e criar o futuro que queremos. E é com essa mensagem que eu encerro a minha participação na Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental, trazendo para vocês um pouquinho da minha experiência, enquanto um jovem que cresceu na favela do Rio de Janeiro e hoje trabalha em sistemas nacionais e internacionais em prol de direitos humanos, garantindo que o voluntariado transforma vidas e dando para vocês a oportunidade de cada vez mais se desenvolver e aproveitar as oportunidades oferecidas no seu campus e unidade. Para vocês, toda a sorte do mundo e a gente conta com cada um e cada uma para chegar em 2030 com uma agenda de sustentabilidade, desenvolvimento e paz que foi conseguida por cada um de nós através do voluntariado e com compromisso com as pessoas que vieram antes e depois de nós. A melhor da sorte para todos vocês.